Olá, estou aqui voltando para falarmos sobre constelação familiar. Temos o primeiro vídeo em que eu me apresento, então se você ainda não viu, dá uma passadinha lá no canal e dá uma olhada no vídeo 1. Esse é o nosso vídeo 2. E o nosso vídeo 2 nós vamos falar sobre constelação familiar. O 3, constelação familiar, o 4, 5, 6 e assim por diante. O propósito deste canal é trazer esclarecimentos sobre o método, sobre a constelação familiar, conhecimentos para todos, né? Como eu falei no vídeo anterior, existe aí uma divisão, pessoas que amam a constelação, que entenderam o que é constelação e vivenciam, né, as constelações, e pessoas que criticam, que julgam. Então tem aí um divisor entre esses dois grupos e meu objetivo é trazer aqui o máximo possível de esclarecimento, tá bom? Ainda não vou trazer a parte teórica em si da constelação, vou aqui bater um papinho com vocês, falar sobre famílias. Todo mundo tem família, ok? Todo mundo nasceu de um papai e de uma mamãe. Ah, Cris, mas minha mãe faleceu. Mas você tem uma mãe. Você veio de uma mãe, você nasceu de uma mãe. Ah, meu pai foi embora, eu nunca vi meu pai, não sei quem é, mas você veio de um pai, você nasceu de um pai. Então é sobre essas relações que nós vamos falar. Quero começar falando sobre repetição de padrões. Você já ouviu falar de repetição de padrões? Algumas pessoas conhecem como maldição hereditária. Sabe aquele momento que você briga com o filho e aí você tem aquele insight, fala, nossa, minha mãe fazia igualzinho comigo. Ou você faz uma comida, você tá lá cozinhando e aí você põe o alho lá no espremedor de alho, espreme e aí você fala, nossa, eu faço igualzinho minha mãe. Você tem lá N aparelhinhos de moer alho, de espremer alho, mas você usa aquele espremedor velhinho que você até trouxe da casa da sua mãe. E você fala, nossa, eu faço igualzinho a minha mãe. Às vezes quando você tá discutindo com alguém, tá brigando com alguém, você fala, nossa, eu faço igual a minha mãe. Então muitas coisas nós trazemos para as nossas vidas, para o nosso presente, para o nosso momento atual, vindo dos nossos pais. Quando falamos de repetição de padrões, é mais comum a gente ouvir assim, uma pessoa é alcoólatra, por exemplo, o pai é alcoólatra, o avô, o bisavô. Então, as famílias vêm trazendo esse padrão de repetição. Às vezes uma mulher sofre um aborto, a mãe também teve abortos, a avó teve abortos, as irmãs têm abortos. Então, também é uma repetição de padrão. Nós temos um laço com nossas famílias, nós temos um laço com o nosso passado, com as nossas histórias. E essas histórias são os nossos pais, são os nossos avós. Nós trazemos deles as experiências que eles passaram. Muitas vezes repetimos sem saber, porque se eu souber, eu não vou fazer. Aquilo que eu não concordei, eu vou fazer diferente. Por exemplo, eu fui uma criança muito mimada, principalmente por meu pai. Eu era bonequinha, ninguém podia triscar em mim porque era o alecrim dourado, né, como diz. E eu era muito chata, eu era muito manhosa, muito dengosa, tudo tinha que ser do meu jeito. E isso, além de ser ruim, porque algumas pessoas não tinham muita paciência comigo, me trouxe sofrimento, porque quando eu cresci eu não sabia ouvir não. Até hoje é difícil ouvir não. Quando ouço um não, dói muito. Por quê? O meu pai sempre me dizia assim. Então, quando tive minhas filhas, baseada nessa experiência, o que eu fiz? Diferente. Eu não mimei ao extremo, eu negociei muito, então a Cris criança era assim, quero essa bicicleta. E aí a bicicleta estava na mão. A Cris mãe, a filha pedia, quero essa bicicleta. Filha, agora a mamãe não pode, mas olha, quando chegar o Natal, aí a mamãe compra a bicicleta para você, combinado? Tanto que as minhas filhas tinham uma fala assim, mãe, quando você puder, você compra para mim? Mãe, quando der, você compra para mim? Então elas sempre assistiram televisão lá, aquelas propagandas de canal infantil, de monte de brinquedo, de boneca. E sempre a proposta era, quando você puder, você compra para mim? Lojas de brinquedo entravam
olhavam, se dava para comprar alguma coisa, ok, se não dava, elas saíam também tranquilas. Mas por quê? Porque eu fiz diferente. Porque não lembro, mas segundo relatam, né, minhas irmãs, que são mais velhas que eu, que quando eu entrava numa loja, eu olhava um brinquedo e eu só saía da loja com aquele brinquedo, fazia escândalo se não comprassem o brinquedo, então compravam o brinquedo. Então eu fiz diferente. Então, quando nós temos lá as histórias dos nossos pais e nós fazemos diferente, nós temos essa consciência, tudo bem, né? O problema e a questão é quando nós não temos essa consciência. E muitas vezes a gente vai repetindo histórias, vai repetindo padrões sem ter consciência, sem saber que estamos fazendo igual. E muitas vezes eu me peguei brigando com a filha, na hora que eu me ouvia, não era eu, era a minha mãe brigando comigo. Então, mesmo tendo essa atenção com algumas coisas, tiveram muitas coisas que passaram despercebidas. As coisas boas que nós trazemos dos pais, ótimo, né? Tenho uma filha que ela é muito parecida comigo no jeito, comprometida, ela é responsável, ela tem atitude, ela é parecida comigo, é o orgulho da mãe. Até aí tudo bem, né? Quando nós herdamos dos nossos antepassados as coisas boas, ótimo. E quando nós herdamos aquilo que não é bom, e nós herdamos, isso é um fato. E essa herança genética, ela atua. Então esse é um dos fatos, repetições de padrões que nós vamos aí trazendo dos nossos antepassados. E gente, quando eu falo antepassado, eu tô falando papai, mamãe, os avós maternos, os avós paternos, falando de bisavós, de tataravós, dessas pessoas que eu estou falando. Antepassados não são vidas passadas, são coisas diferentes. Vidas passadas tem a ver com crenças religiosas. Antepassados é quem deu origem para a nossa vida. Ah, Cris, mas na minha crença você pode ser reencarnação da sua tataravó, que era uma índia. Ok, mas aqui na constelação não estamos falando disto. Estamos falando de antepassados, ok? Então, começa por aí. E muitos dos julgamentos é exatamente por isso, porque tem muita gente misturando constelação com crenças religiosas. E a constelação é um método de terapia, que a gente trata as questões do hoje, né? Daquilo que está me incomodando hoje. Se eu vou fazer uma constelação e eu não tenho nada que está me incomodando, eu não tenho que fazer uma constelação. Eu só vou fazer uma constelação se eu tiver uma dor, um problema, uma dificuldade. Então, vamos tratar o hoje, ok? Para tratar vidas passadas, tem outras formas e outros meios, mas a gente ainda vai falar sobre isso em outros vídeos. Vou aprofundar um pouquinho mais. Voltando aqui para nossa família. Então, já falei das repetições de padrões. E aí, eu estou num casamento e não estou bem nesse casamento. Então, vamos pensar em um casal que briga muito, que o marido reclama porque a esposa não cozinha, que a comida dela não tem graça, que é ruim. A esposa reclama porque ela tem que trabalhar para ajudar a sustentar a casa, que o marido não ganha o suficiente para que ela pudesse ficar em casa só cuidando dos filhos. Por exemplo, tá, gente? Eu tô aqui chutando, trazendo aí situações do cotidiano, possíveis situações. Nós sabemos já lá na psicanálise que o homem busca na mulher e a mulher busca no homem. Ah, Cris, mas e se for casal homoafetivo? Também, gente, é o mesmo funcionamento. Um dos dois vai buscar no outro algo que lhe faltou lá atrás, ou que teve demais. Eu tive, por exemplo, um pai presente demais, um pai amoroso demais, um pai que fazia tudo por mim. E aí fui buscar num parceiro, no meu caso, no marido, também alguém que me mimava demais, que fazia demais por mim. Foi isso que eu busquei. Se na época eu tivesse uma relação homoafetiva, possivelmente ia buscar numa mulher ou esse pai que me mimava demais ou a minha própria mãe. Então, independente de opções sexuais, de orientações sexuais, independente disso, nós buscamos no outro aquilo que nos falta. Ou nos falta porque nunca tivemos, ou nos falta porque tivemos e foi embora. E isso nós aprendemos com a psicanálise, que
um busca no parceiro o pai ou a mãe, né? Que buscamos no parceiro o pai ou a mãe. Então não foi a constelação que descobriu ou inventou isso. Não, foi Freud. Freud estudou e Freud percebeu que as pessoas tratavam seus parceiros como trata o pai e a mãe, que as pessoas esperavam do parceiro o que se espera do pai e da mãe. Foi Freud. Então, uma das bases da constelação é a psicanálise. Então, essa é mais uma situação, né? Então, temos repetição de padrão, temos lá nos relacionamentos afetivos, buscar no outro o pai ou a mãe. E muitas vezes, se a minha mãe não foi feliz, eu não me permito ser feliz. Se a minha avó não foi feliz, eu não me permito ser feliz. Então eu cresci vendo a dor das mulheres no meu sistema familiar, né? E não estou dizendo o meu especificamente, né? Estou me usando aí, mas nesse caso, felizmente minha mãe foi uma mulher, mesmo com tantas dificuldades vividas, feliz, né? Mas tem muitas mulheres, muitas das nossas mães não são felizes, foram mulheres amargas, mulheres que hoje às vezes têm depressão com 50, 60, 80 anos, mulheres que se submeteram a traições, que se submeteram, foram subjugadas por seus maridos. E aí uma filha cresce vendo essa mãe com essa dor, chega a vez dela de ser mulher, ela não se permite ser feliz, porque ela está presa na dor da mãe. Como que eu posso ser feliz se a minha mãe não foi feliz? Como que eu posso ser feliz se a minha avó não foi feliz? Como que eu posso ter sucesso financeiro se o meu pai não teve sucesso financeiro? Como que eu posso ter sucesso financeiro se o meu avô não foi feliz financeiramente, se eles não tiveram dinheiro, se eles passaram necessidade? Então, por amor, e é um amor que está no inconsciente, não é na consciência, por amor, nós vamos nos aprisionando às dores dessas pessoas que nos deram a vida. E hoje eu tô lá no relacionamento, no casamento, né, ou no trabalho, eu não estou presente para os filhos, eu não estou presente, eu tenho lá uma angústia, eu tenho uma dor, eu tenho uma repetição de padrão aqui, todo emprego que eu entro, quando dá um ano eu sou mandada embora. Então tem uma dor, tem uma repetição de padrão, por quê? Porque de alguma forma eu estou presa naqueles que vieram antes. Ou porque eu aprendi com as histórias deles, eu cresci vendo as histórias deles, ou porque de forma inconsciente essas histórias são passadas. E aí o Jung, que é um teórico da psicologia, fala em inconsciente coletivo. No inconsciente coletivo, nós vamos recebendo as informações dos antepassados. Então eu posso ter o medo, hoje o medo de, por exemplo, de dirigir sozinha. Não tenho, tá? Mas estou chutando aí. Posso ter o medo de dirigir sozinha porque a minha tataravó foi achada perdida na mata, né? Ela era índia e, segundo contam os historiadores da família, essa tataravó era uma menina, uma índia, que foi achada perdida e foi levada para casa lá da minha família, né? Foi achado lá por um menino e quando eles cresceram, eles se casaram, né? E começou assim, né? Até a última história que eu sei é essa da Índia. Então, às vezes ou por ouvir a história ou por sentir, porque isso vem, esse medo vai se passando de geração em geração. E aí hoje eu ou alguém pode ter aí, desenvolver um medo, por exemplo, o medo de dirigir, né? Porque alguém estava lá dirigindo a sua vida e se perdeu e foi encontrado e não foi devolvida para sua família. Então nós ficamos presos de forma consciente ou não nessas histórias do nosso passado. E quando eu estou presa lá na história da mãe que não é feliz, ou na dor da tataravó que se perdeu da família, ou na relação dos pais, né? É outro aprisionamento. Papai e mamãe brigam muito. Os filhos têm uma tendência a tomar partido, ou do pai ou da mãe, né? A mãe é autoritária, por exemplo, o pai é omisso. Então o filho tem uma tendência a ficar com dó do pai e toma o partido do pai. Ou o inverso, né? Toma o partido da mãe, porque a mãe foi submissa ao pai, porque o pai judiou, o pai bebeu, o pai
bateu ou o pai traiu, e aí o filho toma lá o partido da mãe e fica com raiva do outro, né? Fica com raiva do pai porque tomou o partido da mãe, ou fica com raiva da mãe porque tomou o partido do pai. E aí fica o quê? Preso. E quando eu estou preso nas histórias dos meus pais, quando eu estou preso nas histórias dos meus avós e até antes deles, e até de país de origem, eu não estou presente para o meu hoje. Eu não estou presente para o meu relacionamento. Eu não estou presente para o meu filho. Por quê? Porque eu estou presa lá no passado. E é uma prisão inconsciente, eu não tenho consciência. Vou explicar um pouquinho sobre inconsciente, tentar ser rápida. Vocês vão ver aqui a imagem do iceberg. A pontinha do iceberg é 5%. O restante que está abaixo do nível do mar é 95%. 5% é a consciência, é aquilo que nós sabemos, é aquilo que nós decidimos. Ali, na margem do mar, está o pré-consciente. O pré-consciente é aquilo que está guardado na memória, mas quando eu preciso eu acesso. Por exemplo, lembra da sua primeira professora, né? Seja lá na primeira série, quem tem minha idade, ou quem começou mais novo, quem é mais jovem começou mais novo. Lembra da sua primeira professora, lembra o nome dela. Então isso estava no inconsciente, veio para a consciência, porque estava ali à margem. Mas tem coisas que ficam lá embaixo, que o Freud chamava de recalcado e reprimido. Então o que está recalcado está tão no fundo do mar que nós não conseguimos acessar, mas está lá e atua. Um exemplo de inconsciente atuando: tenho amanhã uma entrevista de emprego e hoje me arrumo a roupa, nossa, eu vou com essa roupa, tudo bonitinho, pronto para ir para a entrevista de emprego. Quando eu acordo, eu tropeço no pé da cama e caio e machuco o pé. E eu não consigo andar. Muitas vezes o medo era tão grande dessa entrevista, ou o desejo de não conseguir passar na entrevista, ou porque eu já tenho um emprego, ou porque não quero esse emprego, vou porque sou obrigado, mas há algum desejo de não querer fazer a entrevista, medo de não passar, de perceber, nossa, realmente eu não passei, que o inconsciente ele atua. Então o que ele fez? Ele fez eu cair, ele fez eu me machucar, e machucado eu não posso ir na entrevista, né? Então tente lembrar situações que você foi sabotado pelo seu inconsciente. Às vezes uma reunião, você não consegue ir. Quantas vezes, gente, eu tive que dar palestras, fazer trabalhos com público e a garganta infeccionava, inflamava. Era o meu inconsciente dizendo, olha, você está com medo, né? Demorou agora nos últimos anos, acho que nos últimos 3, 4 anos, minha garganta não inflama mais, ou quando inflama é porque é algo assim muito mas sempre que eu ia dar uma palestra em qualquer lugar, independente do número de pessoas, a garganta infeccionava. Isso era o meu inconsciente tentando me impedir, porque o inconsciente ele funciona a nosso favor. Ele quer nos proteger, só que ele não sabe o caminho direto, ele vem pelo indireto. Então é isso que acontece no sistema familiar. De forma inconsciente, nós ficamos presos nas histórias dos nossos antepassados. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre as transformações, ok? Vou pedir para algumas pessoas a permissão para falar sobre alguns casos, né, de transformação que aconteceu na constelação e vou trazer aqui para vocês, né, vidas que foram mudadas pela constelação. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, me pergunta, manda mensagem, estou à disposição para responder, para tirar dúvidas, para caminhar junto com você e as constelações. Gostou desse vídeo? Compartilhe, me siga, se inscreva, Cris Consteladora lá no Instagram, vem comigo. Todo mundo nasceu de um papai e de uma mamãe. Ah, Cris, mas minha mãe faleceu quando eu morri. Minha mãe faleceu quando eu morri.
Tô rindo aqui, mas é um ato falho verdadeiro. Quando a mãe morre, uma parte minha também morre, né? Então, quando ela faleceu, eu morri. É verdade esse bilhete.